E aí, pessoal, beleza? O PH novamente aqui. Hoje a gente vai falar sobre Brasil Colonial 3. Graças a Deus, vamos encerrar nessa parte de Brasil Colonial 3 que vocês estavam tanto esperando. Ah, meu Deus do céu, depois de 200 anos de muita história, né? Nos finalzinhos de 200 anos de história, né? Pois bem, hoje a gente vai falar uma pauta, né, muito importante na nossa vida, né, que hoje é uma das coisas que eu acho que está mais movimentando, né, o mundo, né, sobre racismo, né, preconceito, né, que eu acho que você já sabe do que eu estou falando, né. Hoje a gente vai falar sobre negros, a escravidão, tráfico, né, de escravos aqui no Brasil, né? Como eu sempre digo, né? O Aulão HB ele foi uma ideia, né, proposta pelo estudantil, né, que nós chamamos o nosso professor Alan John, né, para ele tentar trazer, né, essa aula para nós, né? E é isso, né? Até agora está dando certo. E, pois bem, agora eu vou passar as palavras para o nosso professor Alan John. É com o senhor. Beleza, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Você que está nesse momento ansioso para a Olimpíada Nacional de História do Brasil, para muita gente vai ser a primeira experiência, para outros já estão acostumados. Então vai ter muito conteúdo que naturalmente vocês não viram, mas ao longo desses momentos a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco sobre a história do Brasil, nos seus detalhes. Lembrando que a gente pode aprofundar isso nas discussões, e é justamente agradecer o Pedro Henrique, que representa o Grêmio Estudantil, por fazer essa iniciativa que naturalmente vai melhorar o rendimento de todo mundo, né? Então, pessoal, o conteúdo da aula de hoje é Negros no Brasil, e para a gente conhecer esse conteúdo, a gente vai explicar detalhe por detalhe como foi, as características, como foi que eles chegaram, de onde foi que eles vieram, por que eles vieram, tudo isso a gente vai ver agora. Antes da gente já iniciar no conteúdo, é válido ressaltar que só vieram negros africanos para o Brasil, porque quando Martim Afonso de Souza, aula passada, a gente viu isso, chegou, ele trouxe consigo alguns jesuítas, e os jesuítas não aceitavam a escravidão do índio. Com isso, necessitava-se de mão de obra. Diante disso, os portugueses foram trazer lá do continente africano os nossos negros, que atualmente ainda hoje tem uma grande importância e relevância cultural para a história do Brasil. Pedro Henrique, vamos lá para o slide? Claro. Então, pessoal, para a gente entender melhor, né, por que, de onde vieram esses negros, a gente tem que pensar que a escravidão já era uma coisa praticada dentro do continente africano, certo? Já existia escravo lá. O que os portugueses fizeram foi basicamente transpor o oceano e trazer esse sistema escravocrata para o Brasil. Né? Quando os negros chegaram ao país, naturalmente vão trabalhar em péssimas condições. Então vamos ao primeiro tópico. Como vocês podem perceber, o primeiro tópico é a origem. Vamos então aos detalhes. Professor, de onde vieram esses negros? Pronto. Esses negros, pessoal, eles começaram a chegar no Brasil por volta do século XVI. Muitas pesquisas ainda hoje tentam descobrir qual seria a primeira embarcação, qual foi o ano exato que vieram esses primeiros negros, mas acredita-se que eles chegaram no Brasil ainda na primeira metade do século XVI, justamente para trabalhar com a exploração do pau-brasil, que foi o nosso primeiro ciclo econômico. Lembrando também que esses negros, eles vieram em condições paupérrimas de locomoção, vieram nos chamados navios tumbeiros ou navios negreiros. Por que tumbeiros, professor? Porque morriam muitos negros e cruzaram o Oceano Atlântico até chegar ao Brasil, aqueles que chegavam, né? Então vamos para o próximo slide. Nesse próximo slide aí fica claro para vocês os locais de origem. Como vocês podem perceber aí no mapa, 1% desses escravos vieram do norte da África, outros 32% da África Ocidental, 58,5% da África Centro-Ocidental, 1,6% da África Ocidental, 5,7%
do sudoeste da África e 1,1% do sul da África. Professor, o que é que eu tenho que saber sobre essas regiões? Bom, para vocês entenderem melhor, devemos saber que, normalmente, os países que transportaram escravos para o Brasil, que enviaram escravos, eram países do litoral africano, seja ele Moçambique, Congo, Angola, entre outros. Então, é justamente esses países litorâneos que vão trazer, a partir de um financiamento português, esses primeiros escravos que vão se desembarcar principalmente na região do Maranhão, na Bahia, na região de São Vicente, também no sul do país. Então, o primeiro tópico já explicado sobre a origem, foi falado também sobre o navio tumbeiro, navio negreiro. Agora, uma coisa que também é importante ser salientado. Professor, por que esses indígenas, eles eram escravizados? Eram porque eram negros? Não. Diferentes motivos, volta lá, Pedro Henrique, por gentileza, lá no mapa. Diferentes motivos faziam com que os negros fossem escravizados. Quais eram esses motivos, professor? Temos vários. Por exemplo, normalmente eram criminosos, outro eram as pessoas endividadas, outro eram pessoas que estavam em estado de mendicância, e outros eram prisioneiros de guerra. Então, essa condição de ínfima, de condição financeira e também com condição de criminoso ou condição de pobreza, levaram eles ao estágio de escravo. Então, isso ocorria dentro, era uma prática comum dentro do próprio continente africano, certo? E, consequentemente, esses negros eram comercializados nos mercados e, posteriormente, chegavam ao Brasil como mercadoria, certo? Lembrando também que as formas de aquisição desses negros eram diversas. Temos também pela compra, tínhamos negros que eram capturados, tinham negros que eram capturados durante guerras, e sendo assim, a partir dessa captura, dessa compra, eram comercializados nos grandes portos marítimos no litoral africano, posteriormente comprados pelos portugueses, chegando ao Brasil. Nessas viagens, lembrando também que eles eram enviados dentro de grandes caravelas, colocados nos porões das caravelas, onde eles recebiam pouca alimentação, não tinham espaço higiênico, eram locais de muita sujeira, com muita presença de ratos, insetos e baratas, e isso fazia com que muitos deles morressem. Quando mortos, eram lançados ao mar. Diante dessa grande quantidade de mortes, esses navios eram chamados de navio tumbeiro. Ok? Vamos para o próximo tópico. Religião. Professor, os negros têm relevância no aspecto religioso? Pedro Henrique, o que é que você considera e qual a importância dos negros para a religião brasileira? Principalmente a cultura, né? Se não fosse a cultura, tanto afrodescendente, religiosa, né? Hoje nós não teríamos também uma base, né, da sociedade brasileira, né? Como, por exemplo, se a gente for, por exemplo, um estrangeiro ele quer ir para a Bahia, né? O povo vai falar qual é a coisa mais importante, né, do Brasil, ou do estado da Bahia, né? Não só do estado da Bahia, como outros estados, né? O povo vai falar capoeira, candomblé, ah, e outras religiões, né? Outras culturas, né? Que eu me lembro mais são essas duas, né? Então, a cultura e a religião afro-brasileira, ela influenciou bastante na história do Brasil, né? Tanto que hoje, como é que eu posso dizer para você? Por exemplo, a capoeira hoje, ela é uma arte marcial denominada brasileira, né? Que foi uma influência dos afrodescendentes. Então, como podemos perceber nas falas do Pedro Henrique, né, o Brasil hoje é um Brasil miscigenado, um Brasil de misturas. Nós temos tanto o legado deixado pelos indígenas, como também pelos europeus, mas também pelos negros. Então, eles também desenvolveram e influenciaram a nossa cultura.
Afinal de contas, trouxeram as suas práticas, seus cultos africanos para o país, outros trouxeram o islamismo, naturalmente, em regiões periféricas das grandes cidades, praticavam seus rituais de forma clandestina e muitas vezes sofrendo bastante preconceito. Então, o que é que eu tenho que saber sobre essa identidade, sobre essa religião negra? É uma religião sincrética, ou seja, ela tem aspectos tanto católicos como rituais africanos, como de outras religiões. É miscigenado porque tem essas misturas, não tem só negro, também tem um branco que pratica, e elas ocorrem principalmente nas regiões de maior predominância da população negra, como a Bahia, o Maranhão, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul e outros estados brasileiros, ok? Vamos ao próximo slide. Pronto, alguma coisa bastante interessante. Nos primeiros anos que eles chegavam ao Brasil, eles eram bastante vigiados, perseguidos quando praticavam suas religiões e seus credos. Uma forma de tentar cultuar seus deuses e suas entidades seria batizando seus deuses com nomes de santos católicos. Isso aconteceu com várias entidades, né? Por exemplo, Iemanjá, que tem uma relação com Nossa Senhora da Conceição. Então, é só um exemplo dos vários exemplos que tem, que eles tentaram, de alguma forma, pegar o catolicismo brasileiro, batizar suas entidades para evitar que eles fossem perseguidos pelas forças do governo. Vamos para a próxima slide. Temos aí a imagem aí do que seria sincretismo, é a mistura de várias religiões. Temos aí entidades do hinduísmo, do espiritismo, dos rituais africanos, do cristianismo, enfim. Então, o sincretismo seria o quê, professor? Essa mistura de crenças, essas misturas de doutrinas. Próximo slide. Então, o maior exemplo do sincretismo religioso, pessoal, é justamente esse daí, ó. Eles pegavam as suas entidades, o chamado primitivismo, certo? Uma entidade negra, procuravam uma entidade católica, um santo católico que tivesse sua semelhança com a sua entidade, e naturalmente, em vez de chamar pelo nome correto, acabava chamando pelo nome que era aceito pelos cristãos. Aconteceu como o Rosário dos Pretos, Nossa Senhora da Conceição, São Benedito, que para os católicos é São Benedito, e para a Umbanda e o Candomblé, naturalmente, seriam outros nomes. Vamos para o próximo tópico. Captura e tráfico. Pronto. Captura e tráfico, pessoal, a gente tem que saber como é que esses negros eles chegavam ao Brasil, né? O Brasil é um país racista, porque os brancos escravizavam os negros, beleza? Porém, os negros escravizavam os negros lá na África. Uhum. E esse comércio negro ele vai se fortalecer principalmente quando os portugueses, eles, de alguma forma, percebem que os negros africanos seriam uma alternativa para a mão de obra indígena que não pode ser mais escravizada. Então, o negro já inventou a escravidão na África e vai trazer para o Brasil. Ao longo do tempo, muitas leis foram criadas para evitar esse tráfico negreiro, né? Uma dessas leis foi a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu a escravidão dos negros já em 1850. Temos Lei do Ventre Livre, do Sexagenário, a Lei Áurea, que vão tentar impedir que o Brasil continue com a escravidão. Lembrando que o Brasil foi um dos últimos países a abolirem a escravidão, por isso toda a perseguição, certo? Vamos para o próximo tópico. Dizem, né, professor, que os africanos, né, no continente africano, eles vendiam seus escravos, né? Outros dizem que os próprios escravos africanos, eles mesmos queriam se entregar, eles mesmos queriam ser escravizados, outros diziam que eles queriam alguma forma de trabalho, né, e entre outros fatores. Justamente, então são diferentes teorias, né? Vamos para o próximo slide. Pronto. Navio negreiro, Pedro Henrique.
Quando fala em navio negreiro, o que é que vem na sua memória? Bom, navio negreiro, né, gente? Eram navios, né, que eram transportados, né, como nós mostramos no slide anterior, né, de que os navios negreiros eles vinham da costa litorânea do continente africano e eles transportavam, em média, né, como se vê aí, de 300 a 500 escravos, né, que ficavam presos nos porões, uma viagem que se estendia durante semanas, né? Essas viagens antigamente não tinha esse negócio de GPS, radar, não tinha nada disso, né? Então, eles ter alguma coisa, né, para levar esses escravos, né? Tanto que as viagens duravam tanto, como vocês podem ver, a viagem para Recife durava 35 dias, para Salvador 40 dias, para Rio de Janeiro 50 a 60 dias, e assim, durante esses vários dias, né, os escravos eles acabavam adoecendo, morrendo, entre os fatores tristes que eu posso assim dizer que não devia ter acontecido, né, tá? Muito bem. Então, né, navios negreiros, mesma coisa de tumbeiros, muito bem explicado pelo Pedro Henrique, né? Então, eram basicamente as caravelas que passavam de 30 a 60 dias para cruzar o Oceano Atlântico, onde uma grande quantidade de negros eram transportados, muitos morriam no meio do caminho devido às várias doenças que acometiam os mesmos. Vamos para o próximo tópico. Está aí um exemplo, né, do navio tumbeiro, a péssima condição a qual os mesmos eram experimentados, né? Embaixo temos aí o que seria a alimentação, em cima eles estão aí em locais bem realmente remotos e também bastante apertados, fazendo com que muitos chegassem a morrer. Próximo tópico. Pronto. Pedro Henrique, observando essa imagem, o que a gente pode perceber? Bom, depois que os negros, né, eles eram trazidos para o Brasil, né, a gente está falando aqui sobre o Brasil, eles desembarcavam, né, vários negros, né, tanto que tem uma grande rocha lá no Rio de Janeiro, né, que foi uma história, se eu não me engano, em 2016, que lá desembarcavam milhões de escravos. O senhor pode me relembrar, professor, qual é o nome? Essa rocha era Caso você está falando do Rio de Janeiro, da Bahia, qual seria o estado? do Rio de Janeiro, que desembarcou milhões de Pedra da escravos. Gávea. Era essa mesmo, né, que, de acordo, né, com os historiadores, né, e científicos, eles embarcavam milhões de escravos, né, pisaram lá, e assim, para um escravo ele ser vendido, ele precisava, igual hoje, como você precisa para um trabalho, né, tipo um currículo, né, ele precisava de nome, da idade, né, precisava de algumas informações pessoais para a escrava ser vendida, né? E alguns dos escravos eram assim revendidos, né, para as pessoas que iriam revender, né? Iam fazer, como vocês podem ver nessa imagem, né, as pessoas vendendo os escravos nas ruas, né? Outros vendiam os escravos nos comércios, né? Como se o escravo ele fosse um objeto qualquer. Muito bem. Então, como foi muito bem explicado, algumas regiões ainda hoje são eternizadas no Brasil, estão guardadas na memória de muitos, né? Como o Pelourinho, que era um porto, um mercadão de venda de escravos lá na Bahia, e também esse litoral da Bahia, na Pedra da Gávea, que também era uma região de embarque e desembarque desses negros, tanto para outros estados, como também a chegada deles do continente africano. Vamos para o próximo tópico. Trabalhos, né, desembarcados, cansados, oprimidos, eles iam para as fazendas. Próximo. Vamos lá. Então, nas fazendas, né, principalmente no estado de Pernambuco, que tinha uma grande atividade econômica voltada para a cana-de-açúcar, e também no Rio de Janeiro e São Vicente, que eram regiões também muito prósperas na questão da atividade agrícola, esses negros, eles exerciam diferentes atividades, desde mestre do açúcar, a atividades artesanais, ao serviço doméstico, à venda nas feiras. Então, existiam diferentes ofícios e diferentes funções atribuídas a esses negros de acordo com
naturalmente, a sua fidelidade em relação ao Senhor. Quanto mais próximo e realmente fiel ao Senhor, menor era o trabalho que o negro era exposto, certo? Vamos para o próximo tópico. Então, Pedro Henrique, você pode fazer a leitura da imagem para mim, por gentileza? Bom, quando os escravos, né, eles eram vendidos, né, cada um tinha um determinado trabalho, né? A maioria das mulheres, elas trabalhavam na rua, vendendo frutas, né? Algumas trabalhavam em casa, né, cuidando de filhos, né, de outras famílias, né? Os homens, eles trabalhavam em canas de açúcar, né? Alguns eram banqueiros, né? E entre outras funções. Beleza. Vamos ao próximo slide. Então, diante dessa condição de exploração, castigos físicos, de opressão, de fome, de abandono, de distanciamento dos seus entes queridos, alguns negros começaram a pensar e também articular alguns movimentos de resistência. Vamos ao próximo slide. Então, José, pode falar. Galera, isso aí é um vídeo, tá? Que eu não vou reproduzir para vocês porque ele não tá saindo áudio, sabe? Essas coisas. Então, quando vocês tiverem o material no seu celular, vocês dão uma chegadinha no vídeo, beleza? Vamos para o próximo slide, então. Pronto. Então, professor, como é que era essa resistência, né? Normalmente, alguns negros, eles resistiam aos castigos físicos, muitas vezes agredindo aquele que agredia, né? Que é aquele que estava chicoteando ou de alguma forma, impondo um castigo. Então, às vezes, eles agrediam o agressor deles. Outras vezes, eles tocavam fogo em instalações da fazenda. Outras vezes, se negavam a trabalhar, e muitos deles fugiam. A principal forma de resistência é a fuga, e é justamente essa fuga que vai dar origem aos chamados quilombos. O que são quilombos? São comunidades negras formadas ao redor das fazendas, no qual os negros moravam buscando uma liberdade. Vamos ao próximo tópico. Aí, como podemos perceber aí, temos o que seria um retrato, né, dessa condição, dessa busca pela liberdade, né, dois negros, uma negra e um negro, quebrando, né, o ferro, né, da sua condição de escravo, né. Então, era justamente esse cenário que a gente poderia perceber, uma luta, uma busca naturalmente, pela liberdade. Lembrando, professor, só o negro que queria a liberdade? Não. Tinha muitos negros, normalmente filhos de senhores, intelectuais, e algumas outras pessoas criavam sociedades abolicionistas que buscavam a liberdade do negro, né? Próximo tópico. Tinha também brancos, né, que eram escravizados. Também, isso mesmo. Então, está aí a descriçãozinha do quilombo. Como foi falado, um dos principais quilombos no Brasil é o Quilombo dos Palmares, no qual ficou localizado no sertão de Alagoas. Lembrando que, naquela época, a região Nordeste tinha uma grande quantidade de escravos, principalmente Pernambuco, Sergipe e Alagoas, porque tinha uma grande quantidade de engenhos de cana-de-açúcar. Próximo slide. Próximo. Então, Zumbi dos Palmares, pessoal, é basicamente uma figura bastante valorizada pelo movimento negro, né? Que, afinal de contas, defende ele como um dos responsáveis pelo maior sonho, pela maior comunidade já existente de negros fugidos do Brasil, e por ele ser o defensor da liberdade negra. Já algumas teorias afirmam que o próprio Zumbi escravizava negros dentro da sua própria comunidade. Então, existem esses dois lados da moeda, como qualquer história, né? Tem os lados que defendem ele como defensor da liberdade e outros dizem que ele seria também um escravagista. Vamos para o próximo tópico. A imagem dele. Próximo. Professor, foi só o Quilombo dos Palmares? Não, houveram vários, né? O Quilombo dos Palmares foi o maior. Acredita-se que ele tenha chegado a 32 mil pessoas como moradores.
temos o Quilombo do Rio Vermelho, Urubu, Jacuípe, Jaguaribe, Maragogipe, Buritiba, Campos de Cachoeira, Orobó, Tupi, Andaraí, Xique-Xique, Buraco do Tatu, Cachoeira, entre outros, tanto na Bahia como Sergipe, Pernambuco e também nas Alagoas. No Maranhão também, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Então, vários estados, como vocês podem perceber aí. Então, uma quantidade muito grande, né? E temos aí o finalzinho do nosso mapa, você estudante que já está condicionado, já está preparado, gosta sempre daquele resumão no final, vai ter acesso naturalmente a esse material, a esse slide e também aos vídeos. Então, pessoal, não havendo mais, espero que tenham contemplado a dúvida de vocês. Na próxima aula, vamos conhecer um pouco sobre o Brasil Mineiro e passo agora a bola para o Pedro Henrique. Vai lá, Pedro Henrique. Bom, pessoal, eu quero agradecer a vocês, né, ter chegado até aqui, né, ter tentado ter entendido, né, um resumo, né, sobre os negros escravizados no Brasil, né, lembrando que a gente não está fazendo uma aula completa não, mas assim, se vocês quiserem dar uma estudada mais avançada, né, mais fundamental, vocês podem ir em alguns sites, né, que tem vários falando sobre negros que vieram para o Brasil, né, sobre a resistência, absolutista, como é que é, professor, que se fala? Absolutista, né? Isso, absolutista, né? E entre outros tópicos, tá? Então é isso, galera. Aproveita o material, tá? E galera, olha só, eu não disponibilizei o grupo, né, na última aula, né, por causa de alguns direitos e regras da escola, né? Então é isso, beleza, galera? Então até a próxima aula e fiquem com Deus e até mais. Valeu, moçada. Até mais. Tchau, tchau.